Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo tempo de vocês e obrigado pela participação de todos nessa apresentação de Databricks, mais num contexto de como nós podemos obter vantagem competitiva através de uma estratégia de dados. Meu nome é Flávio, eu estou na Databricks junto com um time incrível, construindo o sucesso dos nossos clientes e das suas estratégias bem-sucedidas de dados e inteligência artificial. Antes de falar um pouquinho sobre o tópico de fato, que é a obtenção de vantagem competitiva através de uma estratégia de dados, eu queria dar um overview bem rápido sobre a Databricks. Databricks é uma empresa de dados e inteligência artificial que tem como missão democratizar o uso dessas soluções para que nós sejamos capazes de resolver os grandes problemas que a gente tem nos nossos negócios e no mundo. Databricks é inventora e pioneira do conceito Data Lakehouse, qual a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho mais. Como companhia, nós somos reconhecidos como solução líder pelo Gartner para gestão de base de dados e para plataforma de ciência de dados e machine learning. E os nossos fundadores, eles são os criadores originais de projetos muito bem sucedidos na comunidade open source, como Delta Lake, Apache Spark e MLflow, o que traz, uma conexão muito forte com o nosso DNA de inovação e pioneirismo. O Databricks está muito focada em entregar valor para os nossos clientes através das melhores soluções, produtos e plataformas. Como companhia, nós já levantamos mais de 3 bi dólares em investimento e temos mais de 4 mil funcionários ao redor do mundo, atendendo os mais de 7 mil clientes que nós temos, desde grandes empresas, as startups, clientes globais e locais. Hoje nós atendemos clientes como iFood, PicPay, XP, Gympass e tantos outros clientes de várias indústrias. Localmente a gente vai poder compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de dados, analytics e inteligência artificial, a gente tem percebido que esses três componentes têm habilitado empresas, independente do setor, a se tornarem disruptivas e líderes em seus segmentos. Talvez o Google se tornou o que se tornou pela capacidade de embarcar inteligência artificial para sugerir as próximas palavras ou conteúdos à medida que os seus usuários fazem pesquisas no seu buscador. Ou o próprio Facebook criando um grande senso de comunidade, sugerindo e marcando as pessoas que estavam na foto, Ou o próprio Netflix te indicando os melhores conteúdos e séries com base no seu comportamento e interesses. Tudo isso potencializando as melhores experiências e, naturalmente, uma vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Quando a gente vai e discute as empresas mais valiosas do mundo, como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e tantas outras, a gente começa a procurar ou tentar encontrar padrões. O que elas têm em comum? Tem vários fatores. Dentre eles, todas elas têm uma estratégia muito clara e fazem o uso extensivo e intensivo de dados nos seus negócios, nos seus departamentos e nos seus produtos e ofertas, fazendo com que os seus negócios se tornem mais valiosos. E eu já vou trazer um estudo que corrobora isso, tá bom? Quando a gente vai para uma pesquisa do Gartner, perguntando para executivos, quais são as grandes tecnologias prioritárias que você espera investir nesse ano? A gente entende que Analytics e inteligência artificial são a top 2 dessa lista. Não se trata de um buzzword, se trata sobre entender que isso está trazendo vantagem competitiva para os nossos negócios. Agora, por que se tornar data-driven é tão importante? É óbvio que os negócios estão acostumados em ter os seus dados sendo gerados através de transações, compras online, sistemas ERP, CRMs, mas à medida que a internet está cada vez mais democratizada e difundida nos nossos clientes, a gente começa a ter interações com eles em todos os locais, como mídias sociais, WhatsApp. Então, os dados, de fato, eles estão vindo de todos os locais. E o advento das mídias sociais e da internet tem elevado as expectativas e o nível de exigência dos nossos consumidores. Os nossos consumidores hoje têm novos tipos de perguntas, demandas e necessidades que exigem mais agilidade nas nossas decisões, para trazer a melhor oferta, para trazer uma resposta para um problema que ele enfrentou. Os nossos clientes estão nos comparando, não só com empresas do nosso segmento, mas com qualquer empresa que traga experiências personalizadas e proativas para os nossos clientes.
Então, olhar para os dados como uma fonte de tomada de decisão vai, sem dúvida nenhuma, te colocar como companhia à frente da sua concorrência. Só que, em geral, as tomadas de decisão, elas estão centralizadas nos executivos, nas diretorias, o que vai contra essa agilidade que os clientes têm demandado e exigido. É por isso que o conceito data-driven, que nada mais é do que democratizar os dados na ponta, tem feito tanta diferença. No final do dia, pessoal, a gente precisa fazer com que as nossas companhias sejam drivadas por dados e que sejam capazes de tomar decisão. Porque eu, como diretoria, por exemplo, preciso tomar uma decisão para um cliente que está na linha com o meu time de atendimento passando por um problema. Essa pessoa do atendimento de vendas na ponta precisa ter acesso a dados e autonomia para a tomada de decisão. E isso está totalmente conectado com vantagem competitiva. Um estudo da McKinsey identificou que as organizações com fortes práticas e capacidades de dados, inteligência artificial e advanced analytics, na própria nomenclatura do estudo, registram uma taxa de crescimento anual composta primeiro por receita e EBIT 4,2 vezes e 1,9 vezes maior de que a seus pares e concorrentes. Ou seja, uma estratégia de dados está totalmente conectada e alinhada a ter um negócio mais saudável, mais rentável, mais perene. Não se trata de buzzword, se trata de vantagem competitiva e fazer com que os nossos negócios eles sejam mais saudáveis. Não é sobre o dado, é sobre como usar o dado para melhorar o processo de decisão impactando o negócio. E a gente precisa começar a traduzir isso em casos de uso de negócio. Como eu uso a tecnologia para resolver o problema de negócio. A tecnologia é um meio, não um fim. Então, como eu uso dados e AI para resolver o meu problema de previsão de demanda, que deve estar sempre alicerçada e baseada em 3 pilares. Como esse meu projeto vai aumentar a eficiência, como esse meu projeto vai melhorar os meus processos, como eu vou diminuir custo e como eu vou aumentar a receita. E se você olhar, olha só, nesse estudo da McKinsey, nós tivemos um aumento de eficiência operacional de 10% a 20%, diminuição de 5% nos custos e aumento de receita em 2% a 3%. Então, os projetos de dados eles estão conectados ao negócio, às tomadas de decisão que impactam ao negócio. E para fazer isso, a gente tem que criar uma cultura, uma arquitetura e um ambiente onde a gente começa a obter os insights a partir desses dados do dia zero, a partir do momento da sua geração. Porque o dado ele tem uma vida útil. Se você tirar um insight ou tentar tirar um insight de um dado que foi gerado há 6 meses atrás, ele não tem o mesmo impacto de você tirar o insight a partir do momento que ele foi gerado. Porque isso, pessoal, traz talvez a grande vantagem competitiva para os negócios atualmente, que é o time to insight. É o quão rápido eu sou para obter esse insight e naturalmente tomar uma decisão. É uma corrida, literalmente. É uma corrida de quem sai na frente. E dados é muito capaz, uma estratégia de dados é extremamente capaz de dar essa sua velocidade, essa velocidade que os negócios precisam para acessar e então tomar decisões baseadas nesses dados e insights. Isso tem se tornado cada vez mais importante a ponto de mais de 83% dos CEOs dizerem que AI é uma prioridade estratégica, de acordo com o estudo do MIT Sloan Management Review. Isso se torna mais óbvio ainda, pessoal, quando um estudo do Gartner diz que só em 2022 nós teremos 3,9 trilhões de dólares gerados adicionalmente por AI. Então, todos os executivos estão numa corrida para pegar uma fatia disso aqui. Como eu posso trazer uma parte disso para o meu negócio? Esse é o grande ponto. E os líderes, né, de dados ou as companhias mais maduras, né, na curva de maturidade de dados, tendem a obter mais vantagem competitiva. Quando a gente olha aqui literalmente nessa curva, a gente olha para as empresas que começam a mexer com dados, né, dados gerados através dos seus sistemas transacionais, RP, CRMs, a gente começa a limpar esses dados, eu até consigo também limpar dados que estão vindo de
de interações com o meu cliente, a gente começa a fazer reportes, dashboards, o quanto eu vendi, o quanto eu cresci. Depois eu começo a responder perguntas específicas para demandas de negócio e eu começo a fazer algumas explorações com esse dado. Só que até esse momento, todas as respostas vão te trazer informações do passado, o que aconteceu. Só que os negócios executivos querem ter uma bola de cristal para prever o que vai acontecer. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, traria uma vantagem competitiva absurda para os nossos negócios. E é o que AI, junto com dados, habilitam. Quando essas tecnologias atuam de forma convergente, a gente começa, de fato, a trazer uma bola de cristal para os nossos negócios. Através dos dados, através dos padrões, através de projeções, entender o que vai acontecer, como eu devo responder nessas situações. Eu vou crescer 15%. Nessa situação, como eu devo responder? Puxa, eu devo ter mais estoque, eu devo aumentar minha força de vendas, eu devo olhar para novas ofertas. Então, tudo isso vai habilitando os negócios a se tornarem mais robustos e a obterem mais vantagem competitiva nos seus negócios. Tá bom, pessoal? Então, quanto mais para a direita nós estivermos, mais vantagem competitiva a gente vai ter. Né? Como vocês podem ver, vantagem competitiva para cima, maturidade de dados aqui mais numa linha do tempo. Tá bom? Tentando sintetizar os 3 estágios da maturidade de dados. Modelos descritivos, o que aconteceu. 2, modelos preditivos, né, o que vai acontecer, e modelos prescritivos, onde eu vou prescrever, onde eu vou sugerir, onde eu já vou tomar decisões automáticas e automatizadas, porque eu entendo esse padrão, porque eu conheço tão bem o meu cliente que eu vou te sugerir a melhor oferta. Então, esses são os 3 grandes estágios da maturidade de dados. E a Databricks está comprometida em ajudar os nossos clientes nessa sua curva de maturidade de dados. Só que existe um problema, a grande maioria das empresas ainda falham em seus projetos de dados, analytics e AI. Um estudo do Gartner disse que 85% dos projetos de dados falham e mais de 87% dos projetos de ciência de dados nem vão para a produção. Por que isso acontece? Existem várias razões e eu vou tentar trazer algumas delas e eu vou contar a primeira delas com uma breve história e contexto. Os anos 1980, as empresas começaram a entender a importância de sistematizar os seus processos. Trazer sistemas como RPs, como CRMs que foram surgindo, e tudo isso traziam dados transacionais, o que nós chamamos de dados estruturados. Esses dados estruturados eram jogados em bancos de dados, numa arquitetura chamada Data Warehouse, que tinha como grande objetivo trazer, né, ou habilitar os negócios a visualizar as informações. O quanto eu vendi, o quanto eu cresci, o quanto, né, eu talvez deixei de vender. Tudo isso através de soluções de BI, ferramentas de visualização, olhando para dashboards, reportes, atendendo o negócio. Só que à medida que as coisas foram avançando, 3 coisas aconteceram em meados de 2010. A primeira coisa, a tecnologia evoluiu, né? E o stack de Data Warehouse é muito usado ainda hoje, tá, pessoal? Mas em 2010, a tecnologia evoluiu e trouxe novas fontes e formatos de dados. Lembrando, Data Warehouse olhando para dados estruturados. Então, como a tecnologia evoluiu e trouxe novas fontes de dados, nós começamos a chamar esses novos dados de dados não estruturados e semi-estruturados. Segunda coisa, a computação em nuvem surgiu, acelerando inovações. Então, essas inovações começaram a trazer impactos econômicos e fizeram com que o custo de armazenamento ele diminuísse. Data Warehouse começou a se tornar cada vez mais caro por outras tecnologias que foram surgindo. 3, a capacidade de processamento de dados aumentou. Agora a gente pode armazenar e processar dados por uma fração desse custo. Então, esses 3 acontecimentos começaram a demandar um novo stack de tecnologia, que surgiu, né, os famosos data lakes, que são muito conhecidos. Primeira coisa, a capacidade de armazenar novos tipos de dados, semi-estruturados e não estruturados, atendendo
novos casos de uso. Lembrando, a curva de maturidade de dados, à medida que você avança e começa a olhar para modelos preditivos, prescritivos, a gente começa a falar de inteligência artificial. E o Data Warehouse não era para isso. Era simplesmente para ingestão de dados, visualização e ter as informações descritivas. Então surgiu esse novo conceito para atender, né, novos casos de uso. Só que, da mesma forma que esses dois stacks de tecnologia coexistiam com pontos fortes, né, Data Warehouse olhando muito forte para governança, Data Lake olhando para novas fontes de dados e novos casos de uso, a gente começou a ter problemas. Problemas onde o Data Lake começou a se tornar um pântano de dados, a gente joga dados lá, né, mas que não me atendem porque, enfim, é difícil visualizar, é difícil poder dar vazão. Data Warehouse tinha governança como um pilar muito forte, onde Data Lake já não era tão forte, e a gente começou a ter os mesmos problemas para diferentes tecnologias. Times, né, de ciência de dados, de machine learning, de um lado, times de análise de dados, de engenharia de dados, de um outro lado, com uma lacuna aqui, impedindo as empresas de alcançarem o seu pleno potencial. Como eu falei, os mesmos problemas para stacks diferentes de tecnologia. E quais eram esses problemas? Dados desconectados, né, duplicados ou em silos, problemas de governanças, modelos de segurança e governança incompatíveis. Incompatibilidade para todos os casos de uso, trazendo de fato uma lacuna. Times de ciências de dados de um lado, times de analista, né, análise de dados e negócios de um outro, né, e como é que a gente conecta todo mundo, né? Isso tornou o processo muito caro e complexo, dificultando o atingimento do pleno potencial, né, de dados e analytics e AI para os nossos negócios. E com base nisso, começou a se demandar, né, a necessidade de uma nova arquitetura de dados. E se houvesse uma única plataforma de dados aberta, confiável para todos os meus dados, com um único approach de governança e segurança, onde eu pudesse ter todos os meus times e casos de uso conectados, colaborando, construindo soluções para o negócio de forma colaborativa. E aí que entra o conceito tecnológico, né? As empresas estavam falhando muito por não haver uma plataforma, um stack que resolvesse esse problema. E é quando surge a plataforma Data Lake House, criada, né, pela Databricks, esse conceito. No final do dia, o Databricks Lake House Platform vem com o objetivo de unificar todos os casos de uso, desde os times, né, que cuidam de Data Warehouse, engenharia de dados, ingestão, streaming de dados, ciência de dados, modelos preditivos e prescritivos, com uma governança única, com um modelo de governança, com confiabilidade e desempenho. O mais legal, rodando em qualquer cloud, sendo totalmente agnóstico, permitindo que os nossos clientes, independente de estarem em Azure, AWS, Google Cloud, tenham um benefício de obter a vantagem competitiva através desse stack de tecnologia. E isso é a Databricks, democratizando o acesso de dados e AI através do melhor stack de tecnologia. Só que esses não são os únicos problemas. Existem vários outros problemas que não são só provenientes da tecnologia. Para tentar sintetizar os problemas resolvidos com a arquitetura Lakehouse. Silos de dados. A gente começa a ter uma única base de dados. Dados conectados. A gente começa a conectar esses dados de forma lógica, trazendo de fato uma conexão entre eles, para que a gente não tenha mais pântanos de dado, por exemplo, né? Esses dados se tornam confiáveis, né? O que a gente chama de exit transactions, né? Que é muito comum em data warehouses, hoje muito forte nesse conceito Lakehouse. Plataforma como serviço. Lembrando, Cloud trouxe isso, é o time to insight. É quem consegue ser mais rápido para obter o insight e naturalmente tomar as decisões. Unificação dos times, engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados e times de negócio.
em uma única plataforma, naturalmente com o menor custo. Só que existem vários outros problemas em que fazem com que as empresas falhem em seus projetos. Então, a Databricks está comprometida em ajudar os nossos clientes em toda a sua jornada. Como é que a gente olha para processos e pessoas? A gente precisa olhar para quem vai acessar o quê, qual que é o nível de governança e granularidade, quem é o dono do quê, como a gente vai fazer a gestão desses custos, as pessoas certas com as skills certas. Lembrando que as carreiras em dados, elas são novas, então talvez a gente não tenha as pessoas com as skills certas. O que a gente começa a olhar para conhecimento e capacitação. Como é que a gente vai criar uma cultura de capacitar as pessoas? Muitas vezes a gente fala, poxa, mas e se eu capacitar e for embora? E se eu não capacitar e ficar? A gente precisa olhar para a democratização do conhecimento e ajudar com que times técnicos e não técnicos sejam capazes de tirar os insights das nossas plataformas e das nossas estratégias. E autonomia e flexibilidade. A gente precisa empoderar as pessoas para que elas protagonizem, né, em cima da nossa estratégia de dados. E soluções construídas para o negócio. Muitos negócios ou muitos times de dados falham porque eles partem do dado para então olhar para o negócio. Tem que ser o inverso. A gente tem que olhar para o negócio, para os desafios de negócio da área, e então olhar para o dado para entender como ele pode nos potencializar. E a Databricks tem, né, uma metodologia de trabalho muito forte, onde a gente sempre vai olhar como esse seu projeto vai aumentar receita da companhia, como esse seu projeto vai reduzir custo, como esse seu projeto vai aumentar a produtividade. Isso é um mantra para a gente. Como a gente vai criar todo esse ecossistema para que a gente progrida e cresça. A gente precisa olhar para o negócio e não necessariamente para a tecnologia. Como eu falei, a tecnologia ela é um meio, né, e não um fim. Então, como eu vou aumentar o lifetime value do meu cliente? Como eu vou usar a tecnologia para criar melhor segmentação, né, dos meus clientes? Como eu vou criar uma tecnologia e uma solução para atender o negócio para me dizer que aquela propensão de score é mais efetiva para o meu cliente? Como eu posso prever que o meu cliente ele talvez evada ou que ele vai cancelar o seu contrato e a partir daí eu tome decisões proativas? Como eu faço forecast, como eu entendo risco de paciente, como eu entendo doenças crônicas num exame de imagem, tudo isso usando dados e AI. Note a tecnologia como um meio, como um habilitador para o negócio, pessoal. Isso sempre vai trazer performance, não só de times, mas da companhia, ajudando as nossas companhias a se tornarem mais rentáveis. A gente sempre vai ter um menor custo envolvido, o custo total, né, envolvido. E o time to insight, que é o grande valor agregado. Uma empresa, uma companhia mais ágil, acessando informações e tomando decisões cada vez mais rápidas. E toda companhia que tem esse pilar, tecnologia, processo, pessoas, focado no negócio, não necessariamente nessa ordem, obtém algumas vantagens competitivas, né? A gente pega o Goldman Sachs, por exemplo, que usou AI para aprovar e cadastrar um novo Apple Car em menos de 5 minutos no iPhone. Um processo que levava horas, leva 5 minutos, né? Em menos de 5 minutos. Desbloqueando mais de 50 milhões de dólares em receita. Old Life, um cliente brasileiro que usa a Databricks Lakehouse para oferecer experiências personalizadas para os seus usuários, nos seus jogos, né, nos celulares, aumentando o LTV deles em mais de 1,3 milhões de dólares. Ou Walmart, que usa Databricks e usou AI para otimizar a sua cadeia de suprimentos, diminuindo, né, o seu desperdício, né, de alimentos, economizando mais de 100 milhões de dólares por ano. Isso é incrível. E não são só clientes globais. A gente tem Nubank, iFood, PicPay, Via Varejo, Loft, Americanas, Quinto Andar, Serasa, XP, Remessa Online, tantos outros clientes utilizando Databricks para criar uma vantagem competitiva através de dados e inteligência artificial. No final do dia, pessoal, a gente precisa ter negócios como centro de tudo, né? Quais são os problemas de negócio que eu vou resolver com esse meu projeto? Então, olhar para a tecnologia, olhar para processos, governanças
e, naturalmente, pessoas. E a Databricks tem investido muito. E a gente tem um diferencial de olhar para o nosso cliente como uma jornada. A gente não vai olhar para os nossos clientes como uma transação. A gente olha para uma relação de longo prazo, onde a gente vai entender os desafios, os objetivos de negócio, onde a gente vai olhar para a melhor arquitetura, onde a gente vai olhar para os melhores processos, para as pessoas, como a gente vai capacitar o seu time para construir, né, as soluções que atendam um negócio. Então, a Databricks é uma empresa que sempre vai olhar para o sucesso do cliente, trazendo times de solution, de vendas, de arquitetura, de sucesso do cliente, programas de investimento nos nossos clientes. E é isso que a Databricks tem feito. Pessoal, queria agradecer demais a oportunidade de compartilhar essa visão. Quero muito desafiar vocês a olharem para esses pilares que nós trouxemos, e se vocês entenderem que Databricks se encaixa em qualquer uma dessas necessidades, vou adorar conectar os nossos times com vocês. Obrigado e muito sucesso na jornada de dados de vocês.